É, eu vou estar falando sobre a Guerra da Armagedon, a batalha final e o juízo final, onde também engloba, né, onde também fala sobre a queda da Babilônia, a vitória de Cristo, os 1000 anos, o juízo final, a queda, aprisionamento de Satanás, tudo isso. Então, a queda da Babilônia, dos capítulos 17 e 19 fala sobre a queda da Babilônia. O capítulo 17 fala sobre como como é a Babilônia, como vai ser o governo dessa Babilônia, né, o que ela representa. Eu explico um pouco quem é ela e o que ela quer. O 18 fala sobre a queda dessa cidade, de quando Deus irá derrubá-la pelos seus pecados, né? Porque vou estar explicando sobre o que significa Babilônia, o que ela é, tá bom? E o 19 ela fala sobre o cântico, o cântico de alegria. Essa cidade, a Babilônia, ela é uma referência histórica profética. O que é isso? Ela representa um pouco da história do que foi a Babilônia no tempo de Nabucodonosor, e é uma profecia também dessa Babilônia, porque quando você fala em Babilônia você lembra um lugar de pecado, um lugar onde havia muita transgressão, o multiculturalismo, né? Porque ali eram pessoas de várias outras culturas juntas no mesmo lugar. Então, haveriam ali muitos deuses. É muito diferente do que é hoje, né? Muitas religiões no tempo de Nabucodonosor. Então, ela tem essa representação, a histórica do tempo passado e profética do tempo futuro. Os estudiosos acreditam que essa cidade, a Babilônia, é o Vaticano, por causa dos 7 montes que cercam o Vaticano ou Roma, já que para os católicos, segundo o que eu pesquisei, Roma e Vaticano, elas são uma só. Quando você fala em Roma, você pensa em Vaticano, por causa da religião romana, que é o católico romano. Tanto é que a Igreja Católica ela é romana, ela é chamada de Igreja Católica Romana. E o Papa ele é bispo da Igreja Romana, a Igreja de Roma. Acredita-se que a prostituta vestida de púrpura escarlate é a religião católica, como um Cristo tem sua noiva. Aquela que tem mais de um parceiro é chamada de prostituta, adúltera na Bíblia. Então acredita-se que a religião católica é a prostituta que se vendeu em prol de riqueza, já que os 10 reis e os 10 chifres vão ajudá-la a ser adorada. Os 10 reis e os 10 chifres da segunda besta, aquela do reino unificado que falei anteriormente. Então assim, para a gente poder entender, essa Babilônia é um lugar de pecado e tal. Deixa eu até pegar aqui a Bíblia para poder explicar melhor na luz da palavra. E o que acontece? João vai descrever em Apocalipse 17, se não me engano, essa prostituta em cima de uma besta. O 3, 17:3.
E levou-me ao espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha só a mulher agora, hein? A mulher estava vestida de púrpura escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro das abominações e das imundícias de sua prostituição. É por isso que muitos acreditam que a Igreja Católica em si, ela será essa grande prostituta. Por causa da cor que está descrita aqui, que se você pegar a roupa dos cardeais, do Papa, você vai ver essas duas cores e o ouro, que sempre é envolvido na roupa, né? Por isso que muitos acham que é a Igreja Católica. Do meu ponto de vista, eu acredito que essa prostituta são não a noiva, sabe? Mas algumas, como posso dizer, representam algumas pessoas que se venderam. Então, pra gente entender, deixa eu ver aqui, 7 cabeças e 10 chifres, né? Essas 7 cabeças, ela representa os 7 montes e 7 reis desse reino ou país. O que acontece? O Vaticano, depois do Tratado de Latrão, depois do Tratado de Latrão, em 1929, significa que o rei, né, do Vaticano, o Papa, ele seria rei daquele lugar. Então, eles acreditam que vai ser o Vaticano que é a prostituta, né? Por causa disso. E porque eles acreditam também que esses 7 montes são os 7 montes que envolvem o Vaticano. Pegando na etimologia da palavra, que significa Vaticano, isso significa o Monte Vaticano, é o que realmente significa a palavra. E tem um Monte Vaticano, um monte chamado Vaticano, que é onde fica o templo do Vaticano. E esses 7 reis representam os 7 cabeças, e os 10 chifres são os 10 presidentes dos países onde faziam parte do Império Romano, que eu já tinha falado antes. Porque aqui, no 17:10 vai falar: e são também 7 reis, 5 já caíram e 1 existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Aqui mostra que terá um 8º rei. Aí, se você pega lá de 1929 até o dia de hoje,
quantos reis passaram, né? Quantos papas passaram pelo Vaticano, vai te dar o número 8. Por isso que muitos acreditam que é o Vaticano. Mas eu repito, eu acredito que pode ser, como também pode não ser, né? E só esperar mesmo. O capítulo 13, voltando um pouquinho lá, você vai ver 3 aspectos diferentes, né? Como de leopardo, parece com um leopardo, tem pés como de urso e boca como de leão, e o dragão deu poder para governar. Esse é o primeira besta, que é a besta do anticristo. É a besta a qual a prostituta está assentada. E esse mar representa o povo, fazendo menção àquele ditado, né? Era um mar de gente. Representa o governo do anticristo, porque uma das bases da sociedade hoje é a religião. E a prostituta irá reinar com ela, né? Com o governo. Como já vem acontecendo, né? Porque como o Papa é um rei do Vaticano, e é uma das pessoas mais influentes no planeta. Então ele acaba também dando seus direcionamentos, né? A segunda besta é o falso profeta, que dará o seu poder para o governo do anticristo. Ele vai aparecer como cordeiro, já que tem chifres como cordeiro, mas não será como um cordeiro, como um dragão. Que aqui no 13, 11, e vi subir da terra uma outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes de cordeiro, e a lava como dragão. E aí é que você já entende que você já vê que ele vai aparecer como um cordeiro, mas não será como um cordeiro. Aí o 13 fala, o 13 e 12 fala de uma cura, de uma chaga mortal que foi curada. Muitos acreditam que essa chaga, essa doença mortal tem relação com o Vaticano de novo, por causa de alguns problemas que aconteceram dentro do Vaticano. Então, para muitos, essa chaga essa doença é um problema administrativo do Vaticano. Então, para a gente entender, então terá 2 bestas e essa mulher vai ficar sentada em cima da primeira besta, e ela irá ser adorada também. Aí o que acontece? No 16 fala que eles vão trair essa prostituta. No capítulo 17, versículo 16. Tá. Então, pra gente fechar, vai ter falso profeta,
é a segunda besta, o governo do anticristo, que é a primeira besta, e a mulher representando a igreja que trai o noivo, que é Cristo. E ela será traída pela primeira besta. Agora a gente vai estar falando sobre a vitória de Cristo, os 1000 anos e o juízo final. Apocalipse 19, do 11 ao 21, fala da vitória de Cristo e da prisão da besta. Fala de Jesus e dos seus atributos, que as bestas serão jogadas no lago de fogo e enxofre, o falso profeta e os reis. Mas todos os seus seguidores irão morrer, passando pela primeira morte. Só Satanás não irá para lá ainda, e ficará preso no abismo. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 6, fala do aprisionamento de Satanás por 1000 anos. E que ele será solto por um tempo. E vemos a descrição de quem não aceitou a marca da besta e nem adorou ela. Fala que esses permanecerão com Cristo e reinarão com ele. E fala também daqueles que aceitaram a sua marca. Do capítulo 20, versículo 7 ao 10, diz que Satanás é solto e que irá enganar muitos, e irá se juntar a Gog e Magog. Ele é citado em Ezequiel 38 como uma profecia, mas também não fala de onde ele é, só cita lugares como Meseque, Tubal, Persas, Etíopes, Put, Gomer, Tomarga, da banda do norte de Israel. Fala só disso. Então vamos lá. Do 19, do 11 ao 21, ele fala de Jesus, dos seus atributos, e fala que ele irá vencer, que ele o 20, no 19 e 20 fala que a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os milagres, os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e o adoraram na sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Os demais foram mortos, com uma espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Ou seja, só quem vai para o lago de fogo e enxofre são os dois bestas. Tá bom? Os demais vão morrer. Aqui fala da vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta. Satanás vai ser preso. E aí no 7 do capítulo 20, do versículo 7 ao 10, fala dessa guerra do Armagedon. E irá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Capítulo 20, versículo 9. Mas que
tem esses lugares, né, que eu falei. Que lugares são esses? Pelo que eu estudei, né, o Meseque, Tubal, Persas, Etíopes, Put, Gomer, Tomarga, são lugares onde estão atualmente Irã, que é Pérsia, Tomarga, Meseque, Tubal, Gomer e Gog, são Turquia, Geórgia, onde estava Meseque, Tubal, também pode estar lá, e Rússia é Gog, mas muitos acreditam que Gog não faz parte de Rússia. Não era da Rússia. E Put é onde está a Líbia hoje. O que a gente pode afirmar é que é uma aliança política, né? Uma aliança de guerra entre esses países para atacar Israel. Como eu disse, como eu li aqui no 9, aquele dia vai cair fogo do céu e vai devorar todos eles. E aí, no 10, capítulo 20, versículo 10, fala que Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, do 11 ao 15, nos fala do dia do julgamento, onde seremos julgados pelas nossas obras, galardão. E o livro da vida, aquele livro onde está escrito o nosso nome, quando reconhecemos Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador. Por isso que é importante a gente reconhecer Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador, porque Ele é o único que nos leva para o Pai. Jesus falou, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, porque é quem nos leva em direção ao Pai. Ele é a verdade, porque Ele é a palavra. E Ele é a vida, porque através dele nós somos salvos. Todos nós iremos ser julgados naquele dia. O mar dará os seus mortos, as pessoas desaparecidas em naufrágio. O inferno dará os seus mortos que há neles, e cada um será julgado às suas obras. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde já está o diabo e os dois bestas. Para lá irá também que não foi achado no livro da vida. Aqui, capítulo 20, versículo 15. Vou ler a partir do 11. Eu vi grande trono branco, que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então se ser salvo, a única maneira de você ser salvo é ter o seu nome escrito no livro da vida. A gente vai ser julgado pelo que fizemos, sim, mas não adianta você ser uma pessoa boa, excelente pessoa, fazer tudo que Deus mandou você fazer, tudo que está escrito na Bíblia, se você não reconhecer Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Porque não são as obras que nos salvam, como está escrito em Efésios 2:8, mas é a nossa fé, é a fé em Jesus Cristo que nos salva. Por isso que é importante reconhecer Jesus Cristo como o único, suficiente Senhor e Salvador.
Não perca essa oportunidade. Essa é a única maneira de ser salvo. Tá bom? É isso. Fiquem com Deus. Até a próxima.